Vídeo de hoje sobre fotografia brasileira, baita importante, fora do comum esse vídeo de hoje. Se você quer entender um pouco sobre quais foram as imagens que formaram o nosso Brasil e quem foram as cabeças pensantes que colocaram essa forma da gente ver e entender o Brasil, fica aí que hoje é o dia. Ponto de vista social. Ponto de vista social. Eu sou o professor Guilherme Bressan, mestre em fotografia contemporânea, professor e fotógrafo há mais de 10 anos. Como sempre, feliz demais em compartilhar todo esse privilégio de conhecimento que é entender sociedade, história, arte, psicologia, fotografia, filosofia e isso tudo que se mistura para fazer o caldo do bom fotógrafo. Prove seu caldo e você vai me entender. O início da fotografia brasileira, então, começa com a gente indagando se dá para falar em fotografia brasileira. Não sei. Se a gente entender quais foram os olhares e as formas de ver o Brasil, nós automaticamente vamos compreender qual foi o Brasil que nós aprendemos a ver e muito provavelmente isso está presente até hoje. Suponho que você está aqui no YouTube e você busca um conteúdo de maior profundidade. Em primeiro lugar, poderíamos falar do glorioso Dom Pedro II, um dos principais entusiastas da fotografia brasileira. Foi uma das primeiras pessoas do mundo a adquirir um daguerreótipo ainda em 1840. E sempre que se perguntam, putz, quem que foi o primeiro brasileiro a ter uma câmera? Foi o imperador Dom Pedro II. E este cara, sim, pode ser um dos primeiros fotógrafos nascidos no país, sim, pode ser. Porém, não vamos esquecer que o cara era imperador, né? Cadê minha felicidade? Então, no Brasil, desde sempre, a fotografia esteve associada a uma linguagem de prestígio, a uma formadora de status quo, Eu não sou rica, mas eu sinto que eu tinha que ser. porque a própria corte imperial do Brasil admirava o ofício e logo o que a corte admira vai inspirar os súditos em cadeia. E em segundo lugar, este vídeo hoje é um grande recado para a gente pensar consciência histórica. O que é isso? A fotografia nunca foi neutra, principalmente numa terra como o Brasil. Vejamos um dos primeiros caras a descrever o Brasil para o resto do mundo. Esse cara aqui, Francisco Varnhagen, um dos pioneiros de produção científica brasileira, na época que a ciência emergia como paradigma fundamental para todo o mundo e toda a sociedade. Esse cara depois virou o Visconde de Porto Seguro, foi um historiador, diplomata, técnico, pesquisador, militar, inclusive, nascido no Brasil, mas filho de europeus. E esse cara, da mesma maneira como Dom Pedro, ele é considerado um dos fundadores da historiografia brasileira. Então, se a gente misturar fotografia com historiografia, é a maneira como a história nos contou. E a principal tese desse cara é que o Brasil era constituído de 3 matrizes de raças. Lógico, a gente não pode condenar um cara desse hoje em dia, porque o cara tava lá no século XIX. Mas era uma ideia muito fechada, muito restrita, que era uma mistura de raças fechadas e restritas, que era o indígena, o europeu e o negro. E lógico, uma hierarquia assim em caixinhas, ela vem marcada fortemente por um eurocentrismo, que é o europeu como centro do mundo, a forma europeia como a forma correta de ver o mundo. E como sempre, o europeu colocando em caixinhas se considerando o eixo civilizador. Portanto, a história deveria coincidir com as suas vontades, com os seus princípios. Portanto, com Varnhagen, com Dom Pedro, a ideia de Brasil nasce muito antes do Brasil. Isso aqui é uma mistura de raças que não deu certo. A fotografia ela funciona apenas como um instrumento para consolidar tudo aquilo que as pessoas gostariam de ver do Brasil ou tudo aquilo que os europeus radicados aqui gostariam que o resto do mundo entendesse. Número 3, e quando a gente fala em um primeiro fotógrafo brasileiro, quem? Marc Ferrez, que é, entre aspas, o primeiro fotógrafo brasileiro, mas eu sempre trago esse adendo de que os pais do Marc Ferrez morrem quando ele tinha 8 anos de idade e ele passa dos 8 aos 21 anos em Paris, logo aprende a ver a vida como um europeu. Eu sou um gringo que mora no Brasil. Isso é o contexto que forma então o que eu, professor Guilherme, chamo de fotografia europeizada ou fotografia estrangeirada, logo moldando o Brasil para caber num ideal civilizatório europeu. E não só o Brasil, tá? O Rio de Janeiro, Montevidéu, Buenos Aires, nessa época eles passavam por esse ideal de nação europeia, de construção arquitetônica social das nações europeias. Então Marc Ferrez fazia uma foto para inglês ver ou para francês ver. Inclusive, se vocês forem buscar o significado da expressão para inglês ver, ela vem justamente de uma lei que não se aplicou, que não se aplicou na prática, mas que foi sancionada em 1831 com relação à proibição do tráfego escravocrata de um hemisfério para o outro. A famosa lei que não pega. Interessante, veja como é interessante a gente compreender o passado para compreender as vias da onde chegamos hoje. Valeria citar as expedições geológicas do Império, nas quais também integrava o dito fotógrafo Marc Ferrez, francês radicado no Brasil. O Brasil nessa época era altamente escravocrata, se a gente fosse pensar duramente, durante o século XVIII, 80% da população que entrou no Brasil era uma população escravizada, então você veja o tamanho da proporção do Estado escravocrata brasileiro, mas mesmo assim, Dom Pedro e as expedições geológicas com o Marc Ferrez buscavam passar esse ideal de Brasil europeizado. Charles Hart era outro geólogo, também inglês, que acompanhava a expedição, e aí eles todos faziam fotos, faziam medições, faziam cálculos para ver a geologia, a topografia, o terreno do local. Logicamente, recursos naturais também. Acertou. E esses registros visuais são as imagens mais importantes do século XIX do Brasil. Nossa. Olha o tamanho da importância disso. Por fim, então, poderíamos falar sem dúvida nenhuma de uma apropriação. O que quer dizer isso? Não sei. Que a origem do Brasil foi apropriada, foi capturada, foi surrupiada por olhares estrangeiros. Não é preciso falar com sotaque brasileiro. E como falamos, grande parte desse país era escravo, era escravizado, então é lógico que não teria pesquisa científica, nem sequer interesse artístico para as pessoas que estavam ali por sobrevivência. Era matar ou morrer faroeste, meu camarada.
Tem vários exemplos de gringo aí mais, dá pra citar o Pierre Verger, que também não era necessariamente fotógrafo, mas produziu muita fotografia, era um francês que deu a volta ao mundo, se apaixonou pelo Brasil, louro, lindo, de olhos azuis. E esse cara se torna o ícone da representação cultural, da cultura africana, da cultura baiana, principalmente dos rituais associados à negritude e ao candomblé. Olha que doideira. Porra, me parece maluco, pô. Então era, entre aspas, um humanismo, de alguma forma, querendo mostrar que todos éramos iguais, todos éramos parecidos irmãos. Mas não. Era ainda assim um olhar de fora, falando do Brasil e dos nossos hábitos, costumes e tradições e rituais como um europeu. Vocês estão de brincadeira! Para entender hoje o nosso tipo de fotografia brasileira, se é que dá para falar de fotografia brasileira, temos que entender que os nossos inícios, as nossas origens, a ancestralidade do Brasil não foi contada por brasileiros. Aí, professor, mas você não poderia citar um tipo de brasileiro que fosse um cara realmente do Brasil? Mário Cravo Neto. Sim, brasileiro, homem branco, filho de um escultor famoso, que estuda com um pintor alemão no Rio de Janeiro, que estuda com uma fotógrafa estadunidense em Nova York, portanto, outra vez, ainda que não estrangeiro, formado dentro de um campo simbólico estrangeiro. Se é que é possível a gente não se formar em arte assim. Cravo Neto constrói idealmente a ideia de candomblé, a ideia de futebol, a ideia de capoeira, também dentro da construção simbólica europeia de um homem branco. E lógico, aqui o recado é, todo mundo nasce no mundo que já existia antes de você nascer. Eu não gosto da história. Logo, nesse sentido, a gente tem que desenvolver a consciência histórica, entender aonde nasce a pessoa, como que ela se cria, com quem que ela estuda, quais são os princípios norteadores da vida dela, como ela escreveu a autobiografia dela. Então, de alguma forma, para você fazer uma fotografia brasileira, você tem que fazer uma foto que pertence a você mesmo, escolher um tema, insistir num tema, ou fotografar muito e ver quais temas se repetem, mas tem de ser uma inquietação, uma incomodação dentro de você, brasileiro. Até que com o passar do tempo, esse conjunto vai deixar de ter perguntas e vai começar a oferecer um pouco mais de respostas. Todos nós fotografamos a partir da forma histórica que nos permite existir. Então isso é imprescindível você reconhecer, tanto de dentro para fora quanto de fora para dentro. Conhecer quem sou, quais são as minhas predileções, quais são os meus princípios formadores, conhecer quais são as predileções e os princípios formadores da sociedade que eu vivo. Da onde viemos, sem entender de onde viemos, não entendemos onde estamos nem para onde vamos. O brasileiro tem muita memória curta. Fotografia brasileira então passa inevitavelmente por entender quem ajudou a construir e a quem esse tipo de fotografia serviu por um tempo. Temos exemplos, pessoas tradicionalmente marginalizadas precisavam ser botadas em caixinhas. Isso aqui é uma forma bem europeia, bem alemã, tá? Jardim Botânico no Rio de Janeiro, que era todo construído em ferro, cristal, armações modernas, linhas Art Nouveau, né? Todas as inspirações francesas e britânicas, tanto a nível de França com Art Nouveau, quanto a nível de Grã-Bretanha com Arts and Crafts. Todas as expedições geológicas do Império. Porque você não tinha Instagram, você conhecia através das fotos. O maior perigo para o documentarista é a exoticidade.